Você já parou para pensar sobre o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Será que existe um segredo espiritual por trás dessa prática? Muitas pessoas ignoram o que as Escrituras têm a dizer, ou até interpretam de forma equivocada. Mas neste vídeo, vamos revelar algo que pode realmente te chocar. Existe muito mais na Bíblia sobre tatuagens do que você imagina. A Bíblia Sagrada, com sua imensa sabedoria, fala sobre tatuagens. Mas será que esse versículo de Levítico ainda se aplica nos dias de hoje? Será que fazer uma tatuagem é realmente pecado? Vamos mergulhar nas passagens bíblicas, entender a história por trás dessa proibição e refletir sobre as lições da Bíblia para a vida moderna. Prepare-se, pois, ao final desse vídeo, você terá uma nova perspectiva que pode transformar sua maneira de ver o seu corpo, a sua fé e a sua relação com Deus. Se você é alguém que acredita que precisa entender melhor os segredos da Bíblia e quer aprender mais sobre o que as Escrituras nos ensinam sobre decisões como essa, fica comigo até o final. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. A cada vídeo, temos ensinamentos profundos para sua vida espiritual. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Quando falamos sobre tatuagens e o que a Bíblia tem a dizer sobre elas, logo nos deparamos com o versículo de Levítico 19:28. Não fareis cortes na carne por causa dos mortos, nem fareis marca de tinta em vós. Eu sou o Senhor. Esse versículo tem sido central para aqueles que acreditam que a Bíblia proíbe tatuagens. Mas será que é assim tão simples? Ao olharmos para esse versículo e tentarmos entender o que ele realmente significa, é essencial não apenas considerar as palavras, mas também o contexto no qual elas foram escritas. Levítico, por exemplo, pertence ao Antigo Testamento e foi escrito em um período muito diferente do nosso. Era uma época de forte influência de práticas pagãs ao redor do povo de Israel. A proibição de tatuagens estava ligada, então, a um esforço de manter o povo separado das práticas idólatras. Ao longo da Bíblia Sagrada, vemos que o povo de Israel era chamado a se distinguir das culturas vizinhas, não apenas em questões de moralidade, mas também em suas práticas culturais e espirituais. As tatuagens eram frequentemente usadas em rituais de adoração pagã, e os israelitas eram orientados a se manter afastados dessas práticas. Por isso, essa proibição não foi dada como uma condenação ao ato de tatuar em si, mas como um aviso contra a imitação de práticas que poderiam enfraquecer sua fé no Deus verdadeiro. Quando refletimos sobre esse contexto histórico, fica claro que a questão não era sobre o simples ato de marcar o corpo, mas sim sobre a motivação e a associação com práticas pagãs. Agora, ao trazermos essa reflexão para os dias de hoje, vemos que muitas pessoas tatuam seus corpos por motivos bem diferentes. Não são mais práticas de adoração pagã, mas escolhas pessoais, artísticas ou até espirituais. E ao considerarmos isso, à luz dos ensinamentos do Novo Testamento, como a liberdade que temos em Cristo, surgem várias questões. A pergunta que devemos fazer é: em que contexto essas tatuagens são feitas? Será que elas estão relacionadas a algum tipo de idolatria? Ou são uma expressão da fé pessoal, identidade do indivíduo? Muitos cristãos acreditam que, com a nova aliança em Cristo, as antigas leis do Antigo Testamento não se aplicam da mesma forma a nós. Isso se reflete em várias áreas da vida cristã, como as leis alimentares e as regras sobre vestimentas. Com isso, muitos acreditam que a questão das tatuagens também precisa ser vista sob essa nova perspectiva. A liberdade cristã nos permite fazer escolhas pessoais, mas sempre com a orientação de que tudo o que fazemos deve glorificar a Deus e ser feito com uma consciência limpa. E a grande questão, nesse caso, não é tanto se é certo ou errado, mas se estamos realmente refletindo a nossa fé em tudo o que fazemos. Por fim, ao discutirmos sobre a Bíblia e as tatuagens, devemos lembrar que a liberdade cristã não é uma licença para agir de maneira irresponsável, como o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que qualquer decisão que tomemos, seja em relação ao corpo ou em qualquer outra área de nossa vida, deve ser feita com reverência a Deus. Tatuagens, como qualquer outra expressão pessoal, devem ser refletidas à luz dos princípios da Bíblia. Não devemos agir de forma a escandalizar os outros ou nos afastar de Deus,
O que você pensa sobre isso? Será que a Bíblia nos oferece uma resposta definitiva sobre as tatuagens? Ou é uma questão de discernimento pessoal? É fascinante quando começamos a refletir sobre as leis do Antigo Testamento e sua aplicabilidade nos dias de hoje. Quando lemos passagens da Bíblia Sagrada, como as que encontramos em Levítico, somos confrontados com um conjunto de regras que, à primeira vista, podem parecer desatualizadas ou irrelevantes para a vida cristã moderna. No entanto, para compreendermos melhor as leis do Antigo Testamento, precisamos entender o contexto no qual elas foram dadas. O povo de Israel estava em uma jornada de separação e santificação, chamado por Deus para ser um reflexo da sua santidade no meio de um mundo corrompido. Muitas dessas leis, como as que se referem à alimentação ou às vestimentas, foram uma maneira de distinguir os israelitas das culturas pagãs que os cercavam. Deus queria que o seu povo vivesse de maneira distinta, para que fosse um exemplo de fidelidade e obediência a Ele. As regras alimentares, por exemplo, não eram apenas sobre saúde física, mas também sobre pureza espiritual. Deus estava ensinando ao povo de Israel a importância de se manter puro e separado, de não se misturar com as práticas idólatras ao seu redor. Agora, quando olhamos para as leis e mandamentos do Antigo Testamento sob a ótica do cristianismo, muitas vezes nos perguntamos: por que então os cristãos não seguem essas leis hoje? Isso nos leva a uma questão fundamental, que é a distinção entre a antiga aliança e a nova aliança em Cristo. Quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Em Mateus 5,17, Ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Isso significa que, embora muitas leis específicas do Antigo Testamento não se apliquem mais diretamente aos cristãos, elas ainda têm um papel importante em nos ensinar sobre o caráter de Deus e a sua santidade. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também nos ajuda a entender essa transição. Em Efésios 2:15, ele fala de Cristo abolindo a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso não quer dizer que agora podemos viver sem princípios morais ou éticos, mas sim que as regras cerimoniais e culturais do Antigo Testamento não são mais obrigatórias para os cristãos, uma vez que fomos redimidos pela graça de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus. O que permanece, no entanto, é a essência da lei, que nos aponta para o caráter de Deus e para a necessidade de viver de maneira justa e santa, como Jesus fez. Porém, é importante notar que, embora as leis cerimoniais e culturais do Antigo Testamento não sejam mais um requisito, a moralidade da Bíblia, menos a maneira como Deus chama seu povo a viver menos, continua sendo um padrão eterno. Por exemplo, a proibição de cometer assassinato, adultério e falsidade continua válida, porque essas são expressões do caráter de Deus, quando tratamos de questões como tatuagens, que não são diretamente mencionadas como pecado no Novo Testamento. É fundamental olhar para o ensino geral da Bíblia sobre como devemos viver em relação à santidade e à nossa relação com Deus. O Novo Testamento nos chama a viver uma vida de amor, fé e pureza, que são os princípios que devem guiar qualquer decisão que tomamos. E essa distinção entre a velha e a nova aliança não é apenas uma questão teológica complexa, mas também uma prática espiritual em nossa vida diária. Devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, que nos guia a aplicar os princípios da Bíblia de maneira sábia e amorosa. Afinal, como Paulo nos ensina em Romanos 14:5, cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente, o que significa que, como cristãos, temos liberdade para seguir o que acreditamos ser a vontade de Deus para nossas vidas, desde que não causemos escândalo ou tropeço aos outros. Essa reflexão sobre as leis do Antigo Testamento nos leva a pensar sobre a profundidade do relacionamento que Deus quer ter conosco. Não estamos mais sob a condenação da lei, mas somos chamados a viver sob a graça e a verdade de Cristo, que nos ensina a amar e a servir a Deus com todo o nosso coração. Vamos seguir nessa jornada de entender o que isso significa para nossas vidas hoje? Em que áreas da sua vida você sente que precisa buscar mais discernimento sobre o que permanece válido para o cristão e o que pode ser ajustado em sua prática de fé? Quando nos deparamos com passagens da Bíblia que parecem estar em desacordo com o contexto moderno,
Como no caso das tatuagens Remenu-Toka, o estudo da interpretação bíblica menos se torna essencial. Ela é a chave para entendermos as Escrituras de maneira fiel e profunda. A Bíblia Sagrada, especialmente o Antigo Testamento, foi escrita em tempos e culturas muito diferentes dos nossos. O povo de Israel, por exemplo, vivia em uma sociedade em que as práticas religiosas e culturais estavam fortemente entrelaçadas. Portanto, para interpretarmos corretamente o que a Bíblia diz sobre certos assuntos, precisamos olhar além das palavras e considerar o contexto cultural, histórico e teológico de cada passagem. A hermenêutica nos ensina a interpretar as Escrituras, levando em conta o contexto original, as intenções do autor e o público-alvo. Quando Jesus fala sobre os mandamentos da lei, por exemplo, ele não apenas os repete, mas os amplia e os aprofunda. Em Mateus 5, 17-20, ele explica que a lei não desapareceu com a sua vinda, mas que ele veio para cumpri-la em sua totalidade. Com isso, vemos que a interpretação bíblica deve ser feita com discernimento, levando em consideração o princípio de que toda Escritura aponta para Cristo e seu sacrifício redentor. Em relação às tatuagens, por exemplo, a questão não é simplesmente é permitido ou não, mas qual é o princípio por trás da proibição de tatuagens no Antigo Testamento. Em Levítico, a proibição tinha um propósito muito específico: separar o povo de Israel de práticas idólatras e de rituais pagãos. Hoje, a maioria dos cristãos entende que essa proibição não se aplica da mesma forma, já que a maioria das tatuagens modernas não está associada à idolatria. A interpretação bíblica nos exige um cuidado. Devemos sempre nos perguntar se a prática que estamos considerando honra a Deus e está alinhada com os princípios do Evangelho. Além disso, o Novo Testamento nos ensina a viver com sabedoria e a ser guiados pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:12-14, Paulo fala sobre como o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual para compreender as verdades de Deus. Isso é fundamental quando lidamos com questões que não são diretamente abordadas nas Escrituras. O estudo da Bíblia, portanto, não deve ser apenas intelectual, mas também espiritual. Precisamos orar e buscar a direção do Espírito Santo em todas as nossas decisões, sejam grandes ou pequenas. Uma boa interpretação bíblica também envolve considerar os ensinamentos de Jesus. Em João 14:26, ele prometeu enviar o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo o que ele havia dito. Esse ensino contínuo do Espírito é fundamental para a nossa caminhada cristã, porque nos ajuda a aplicar os princípios da Bíblia em contextos modernos e, muitas vezes, desafiadores. Assim, a pergunta não é apenas sobre o que a Bíblia diz, mas como a mensagem de Deus se aplica à nossa vida no presente. Ao refletir sobre as tatuagens, à luz da hermenêutica, vemos que é crucial não buscar uma resposta simplista, mas discernir com maturidade espiritual. A Bíblia nos orienta a agir com sabedoria, a viver de maneira que honre a Deus e a considerar como nossas escolhas afetam o nosso testemunho e nossa fé. O contexto cultural, histórico e teológico de uma passagem deve ser sempre levado em consideração, e a aplicação dos princípios bíblicos deve ser feita com um coração disposto a agradar a Deus em todas as áreas da vida. A interpretação bíblica, assim, é um convite a um estudo mais profundo das Escrituras e ao desenvolvimento de um relacionamento mais íntimo com Deus. Isso nos leva a refletir sobre como aplicar os ensinamentos da Bíblia nas escolhas que fazemos, sejam elas relacionadas a tatuagens ou qualquer outra área da vida. Como você tem buscado interpretar as Escrituras em sua vida? Tem usado a hermenêutica para entender melhor a vontade de Deus em suas escolhas diárias? Quando começamos a explorar o significado das tatuagens, especialmente sob a ótica bíblica, é essencial entender o contexto cultural e histórico em que as tatuagens eram praticadas, especialmente no período do Antigo Testamento. Naquela época, as tatuagens tinham significados profundos e muitas vezes estavam associadas a práticas religiosas pagãs e a rituais de adoração a deuses estrangeiros. Muitas culturas ao redor de Israel praticavam tatuagens como uma forma de marcação religiosa, e essas marcas eram vistas como um símbolo de lealdade a certos deuses, ou uma tentativa de obter proteção espiritual através de símbolos de poder.
A proibição encontrada em Levítico 19:28, onde é dito: não fareis incisões na vossa carne por causa dos mortos, nem fareis na vossa pele tatuagem, eu sou o Senhor, é frequentemente interpretada dentro deste contexto de separação religiosa e cultural. A tatuagem naquela época era uma prática que estava intimamente ligada à idolatria e aos cultos pagãos. Deus, portanto, ordena a seus filhos israelitas que se distanciem dessas práticas, para não se misturarem com as outras nações que os cercavam. Isso não se tratava apenas de uma questão estética ou de um simples mandamento, mas de preservar a pureza espiritual do povo de Israel e evitar que eles se envolvessem em adorações falsas. Hoje, muitas culturas ao redor do mundo têm visões completamente diferentes sobre tatuagens. Na sociedade contemporânea, as tatuagens perderam, em grande parte, o significado religioso que elas tinham nas antigas culturas pagãs. Elas se tornaram, em muitos casos, uma forma de expressão pessoal, arte e, em algumas situações, uma maneira de recordar eventos significativos da vida. Por exemplo, muitas pessoas fazem tatuagens para celebrar conquistas pessoais, relacionamentos ou momentos especiais. Para outros, as tatuagens podem ter um significado espiritual profundo, representando sua fé e compromisso com Deus de uma maneira única e pessoal. No entanto, apesar da mudança de significado ao longo dos tempos, o contexto histórico continua sendo relevante quando consideramos as implicações espirituais das tatuagens. A Bíblia nos ensina a buscar a santidade e a pureza de coração. Quando refletimos sobre isso, devemos perguntar a nós mesmos: as nossas ações e escolhas, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem, refletem nossa fidelidade e compromisso com Deus? Ou estamos, de alguma forma, buscando nos alinhar com práticas que, embora não sejam idolátricas nos dias de hoje, podem ter conotações espirituais que não agradam a Deus? Além disso, o contexto histórico das tatuagens pode nos ensinar uma lição importante sobre como o cristão deve lidar com o mundo ao seu redor. Em Romanos 12:2, Paulo nos orienta a não nos conformarmos com este século, mas a nos transformar, pela renovação da nossa mente. Embora as tatuagens hoje possam ser vistas de maneiras muito diferentes das que eram no passado, o princípio de não se conformar com as práticas do mundo ainda é extremamente válido. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira distinta, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida, e isso inclui as decisões que tomamos sobre como expressar nossa identidade, seja por meio de tatuagens ou outras formas de autoexpressão. Por fim, ao refletirmos sobre as tatuagens, é importante também considerar as mensagens que elas transmitem para os outros. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem julgar ou formar opiniões baseadas em nossa aparência, e é nosso dever ser sensíveis a como nossas escolhas podem impactar nosso testemunho cristão. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo nos ensina: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa orientação se aplica a todas as nossas ações, incluindo a escolha de fazer ou não uma tatuagem. Nosso desejo deve ser sempre honrar a Deus, seja em nossas escolhas pessoais, ou em como essas escolhas impactam nosso testemunho diante dos outros. Esse entendimento do significado cultural e histórico das tatuagens nos leva a uma reflexão mais profunda sobre nossas escolhas pessoais e sua conexão com nossa fé. Como você enxerga a relação entre suas decisões pessoais e a maneira como elas refletem sua fé e compromisso com Deus? À medida que a sociedade evolui e as práticas culturais se transformam, a maneira como vemos as tatuagens também muda. No contexto moderno, muitas pessoas não associam tatuagens à idolatria ou práticas pagãs, mas sim a uma forma de expressão pessoal. E aqui entra um princípio importante da liberdade cristã, que é a capacidade de fazer escolhas pessoais baseadas na convicção individual, dentro dos limites do que é biblicamente correto. No Novo Testamento, a Bíblia fala muito sobre a liberdade que os cristãos têm em Cristo. Em Gálatas 5:1, Paulo nos lembra: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade, no entanto, não é uma licença para fazer tudo o que quisermos, mas sim uma liberdade responsável, guiada pelo Espírito Santo,
A liberdade cristã implica que, enquanto somos livres para tomar decisões, essas escolhas devem sempre refletir os princípios e valores do reino de Deus. Muitos estudiosos afirmam que as tatuagens, hoje, não têm o mesmo significado religioso ou cultural de antigamente. No passado, elas eram usadas como uma forma de marcar pertencimento a deuses pagãos ou práticas de adoração. Porém, nos dias de hoje, a maioria das tatuagens não possui esse vínculo direto com práticas religiosas ou espirituais, o que leva muitos a argumentar que as tatuagens não são mais uma questão de pecado, mas sim de escolha pessoal. De fato, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:23 nos ensina que o tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ou seja, temos liberdade para fazer escolhas, mas essas escolhas devem ser feitas com sabedoria e consideração, sempre buscando edificar a nossa fé e a nossa vida espiritual. Além disso, em Romanos 14, 5-6, Paulo fala sobre como devemos respeitar as convicções dos outros em relação a práticas pessoais, como a comida e os dias de adoração. Cada um esteja plenamente convencido em sua própria mente, ele diz, sugerindo que, enquanto a liberdade cristã permite diferentes práticas, cada um deve agir de acordo com a sua própria consciência. Isso se aplica também às tatuagens. Para alguns cristãos, fazer uma tatuagem pode ser uma forma de expressar sua fé e convicções pessoais, enquanto para outros, pode ser algo que não consideram apropriado. A chave aqui é respeitar a liberdade do outro e, ao mesmo tempo, ser sensível ao Espírito Santo em nossas próprias escolhas. A Bíblia Sagrada nos ensina que nossa maior preocupação deve ser sempre honrar a Deus em tudo o que fazemos. Em Colossenses 3:17, Paulo nos orienta: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso inclui as nossas escolhas pessoais, como a decisão de fazer uma tatuagem. O ato de fazer uma tatuagem, para o cristão, deve ser uma expressão de quem ele é em Cristo, e, se essa decisão é tomada, deve ser feita com a convicção de que ela honra a Deus e não traz prejuízo à sua caminhada espiritual. A liberdade cristã, portanto, nos permite avaliar as decisões que tomamos com uma mentalidade madura e espiritualmente consciente. Isso significa que, embora as tatuagens em si não sejam, na maioria das vezes, uma questão de pecado, os cristãos devem sempre considerar como suas ações refletem sua fé e seu compromisso com Cristo. É uma questão de discernir se essa escolha contribui para o nosso crescimento espiritual e não se torna um obstáculo para nossa fé ou testemunho. A liberdade cristã não é uma carta branca para agir sem consideração. É, antes, uma responsabilidade de viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da vida. Em última análise, a decisão de fazer uma tatuagem deve ser uma questão de convicção pessoal, mas como qualquer decisão que tomamos como cristãos, ela deve ser filtrada pela sabedoria divina e pelo desejo de honrar a Deus em todas as coisas. A liberdade cristã é maravilhosa, mas ela exige uma profunda reflexão e uma entrega constante ao Espírito Santo, para que nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Como você tem exercido sua liberdade cristã em sua vida cotidiana? Tem feito escolhas que refletem seu amor por Deus e sua fé em Cristo? E as tatuagens, qual é o papel delas na sua jornada espiritual? Quando pensamos em tatuagens sob a ótica espiritual e ética, a questão central gira em torno do respeito ao corpo como templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19-20, a Bíblia diz claramente: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Este versículo nos lembra que o nosso corpo não é apenas algo que possuímos, mas algo que deve ser cuidado e honrado, pois é morada do Espírito Santo. A tatuagem, como forma de alterar ou marcar o corpo, nos leva a refletir sobre essa questão. Será que o ato de fazer uma tatuagem honra verdadeiramente a Deus? Essa é uma pergunta pessoal que cada cristão deve fazer antes de tomar qualquer decisão sobre tatuagens. O corpo é uma dádiva de Deus, e devemos tratar de tudo o que fazemos com ele, com respeito e reverência. Portanto,
É essencial que as motivações para tatuar o corpo sejam puras, e não baseadas em uma busca por aceitação ou status. A verdadeira motivação para qualquer escolha deve ser a glória de Deus, e não o desejo de agradar aos outros, ou de seguir modismos que não refletem a nossa identidade em Cristo. Além disso, as considerações espirituais também envolvem a reflexão sobre o impacto que nossas escolhas têm em nosso relacionamento com Deus. Em Filipenses 4:8, Paulo nos dá uma excelente diretriz para todas as nossas ações. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Se uma tatuagem tem um significado que reflete esses princípios, algo honesto, puro, que edifica menos, então ela pode ser considerada uma escolha, que, em princípio, glorifica a Deus. No entanto, se a tatuagem for resultado de uma motivação egoísta, ou de orgulho, ou se ela tiver uma mensagem negativa ou conflitante com os valores cristãos, devemos reconsiderar. É importante também ponderar a influência de nossas ações sobre os outros. Em 1 Coríntios 8:9, Paulo nos adverte sobre o impacto que nossas ações podem ter no testemunho cristão. Mas vede que esta liberdade vossa não venha a ser tropeço para os fracos. O cristão tem liberdade para tomar decisões pessoais, mas deve sempre considerar como essas decisões podem influenciar os outros, especialmente os mais novos na fé. Se uma tatuagem, por exemplo, causar um tropeço espiritual em outra pessoa, ou levar alguém a desviar do caminho da fé, seria prudente reconsiderar. Devemos agir com sabedoria e em amor, sempre buscando a edificação dos outros e a preservação da nossa própria caminhada espiritual. Ademais, existe também um aspecto ético de como e onde fazemos nossas tatuagens. Em nossa sociedade, não é raro que a prática de tatuar o corpo envolva questões de exploração ou pressões sociais, como a busca incessante pela beleza física ou pelo desejo de se conformar com padrões impostos. A ética cristã, no entanto, nos chama a agir com integridade e responsabilidade em todas as áreas da nossa vida, incluindo nossas escolhas estéticas. Devemos buscar sempre, em qualquer decisão, agir com consciência e evitar práticas que possam desonrar a Deus ou prejudicar o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Ao tomarmos decisões sobre tatuagens, a reflexão espiritual e ética deve sempre ser fundamentada na Bíblia, pois ela nos guia em todas as nossas ações. Cada cristão deve avaliar se a decisão de fazer uma tatuagem é uma escolha que reflete seu amor por Deus, sua identidade em Cristo e seu compromisso com a pureza e santidade. Se feita de forma ponderada e com o desejo de honrar a Deus, a tatuagem pode ser uma forma legítima de expressão pessoal, desde que não se torne uma barreira para o nosso relacionamento com o Senhor e com os outros. Você já parou para refletir sobre a motivação que está por trás de suas escolhas? Como tem usado seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para glorificar a Deus? Será que as suas ações estão contribuindo para edificar a sua fé e a dos outros? Quando falamos sobre tatuagens, um aspecto frequentemente esquecido, mas crucial, é a sensibilidade cultural. Em diferentes partes do mundo, as tatuagens têm significados variados, e muitas vezes, conotações que podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, em algumas culturas, as tatuagens são vistas como um símbolo de honra, de força ou até mesmo de pertencimento a uma tribo ou grupo específico. Em outras, no entanto, as tatuagens podem ser associadas a práticas ocultistas, feitiçaria ou até mesmo a comportamentos que são completamente contrários aos valores cristãos. Portanto, ao considerar fazer uma tatuagem, o cristão precisa estar ciente de como sua escolha pode ser percebida em diferentes contextos culturais. Um exemplo claro disso é que, em algumas culturas, as tatuagens são vistas como um sinal de rebeldia ou um símbolo de violência. Isso pode ocorrer, por exemplo, em regiões onde o uso de tatuagens está associado a gangues ou a movimentos que promovem ideologias de destruição e ódio. O cristão, ao considerar fazer uma tatuagem, deve refletir sobre como essa escolha pode impactar o seu testemunho em tais contextos. Em 1 Coríntios 9:22, Paulo fala sobre a importância de se tornar tudo para todos, para ganhar alguns para Cristo. Ele se coloca como exemplo de sensibilidade cultural,
ao adaptar sua abordagem para alcançar diferentes pessoas. Da mesma forma, o cristão deve ser sensível às diferenças culturais, evitando comportamentos que possam prejudicar o seu testemunho e sua capacidade de alcançar outros para o reino de Deus. É importante que o cristão também se pergunte: essa tatuagem vai afetar a forma como as pessoas me veem e podem prejudicar a minha capacidade de pregar o Evangelho. Em algumas culturas, por exemplo, tatuagens podem estar associadas à feitiçaria e práticas demoníacas. Se você vive em um contexto onde isso é uma preocupação, a sua decisão de fazer uma tatuagem pode afetar diretamente o impacto do seu testemunho. Como Paulo aconselhou em 1 Coríntios 10, 32-33, não sejais escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo me agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. A responsabilidade de não causar escândalo ou tropeço é algo que o cristão deve sempre considerar ao tomar decisões pessoais, como a de fazer uma tatuagem. Além disso, as tatuagens podem ter significados espirituais profundos, dependendo do contexto em que são feitas. Algumas pessoas fazem tatuagens que têm um significado cristão, como versículos da Bíblia, símbolos da fé ou imagens que refletem sua conexão com Deus. Porém, é importante lembrar que o que para uma pessoa pode ser uma expressão de fé, para outra pode ser visto como uma forma de rebeldia ou desrespeito aos valores espirituais. No final das contas, o cristão precisa ser sensível ao impacto que suas escolhas terão nas outras pessoas, especialmente aquelas que são novas na fé ou que podem estar lutando para entender a liberdade cristã. Em Mateus 5,16, Jesus nos instrui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O cristão é chamado a ser luz no mundo, e isso envolve refletir a bondade, a graça e a sabedoria de Deus em todas as suas escolhas. As tatuagens, como qualquer outra escolha pessoal, devem ser feitas com o desejo de honrar a Deus e de glorificar seu nome. Se a tatuagem se torna uma forma de desviar a atenção para si mesmo ou de criar divisão entre os cristãos, é hora de reconsiderar se essa escolha está alinhada com a missão de refletir Cristo em todos os aspectos da vida. Portanto, a questão das tatuagens no cristianismo não se limita apenas à liberdade pessoal, mas também à nossa responsabilidade de ser sensíveis ao contexto cultural e ao impacto do nosso testemunho. O cristão deve sempre agir com sabedoria e discernimento, considerando as implicações de suas escolhas para a edificação do reino de Deus e para a salvação dos outros. Cada ato deve ser uma oportunidade de mostrar a graça de Deus e de ser uma luz para os que ainda não conhecem a Cristo. Você já parou para pensar em como sua escolha pessoal pode afetar seu testemunho cristão e a forma como os outros veem sua fé? Como você tem demonstrado sensibilidade cultural nas suas decisões diárias? A liberdade cristã é um princípio fundamental da nossa fé, uma dádiva maravilhosa que nos permite viver com a consciência de que estamos livres do peso da lei, para cumprir a vontade de Deus em nossos corações. No entanto, essa liberdade nunca deve ser confundida com licenciosidade. Em 1 Coríntios 8, 9, Paulo nos ensina: mas vede que esta liberdade vossa não venha a ser tropeço para os fracos. Isso significa que, embora os cristãos tenham liberdade em Cristo, devem agir com sabedoria e discernimento, levando em consideração o impacto de suas ações sobre os outros, especialmente sobre aqueles que são mais novos na fé. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre a liberdade cristã, também nos ensina a importância de não ser um escândalo para outros. Em algumas situações, uma ação que não é necessariamente pecaminosa para nós pode ser vista de forma diferente por outras pessoas, especialmente aquelas que estão começando sua caminhada cristã. Isso é especialmente relevante quando se trata de escolhas como tatuagens, que podem ser interpretadas de maneiras muito diversas. Embora uma tatuagem não seja, em si, um pecado, o cristão deve ser sensível à forma como ela pode afetar o seu testemunho e causar tropeço para outros. No Novo Testamento, o princípio da liberdade é apresentado em vários momentos, como em Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estai, pois, firmes, e não vos submetais de novo
Há um jugo de escravidão. Isso nos lembra que somos livres em Cristo, mas essa liberdade deve ser exercida de forma responsável, considerando não apenas o que é permitido, mas o que é edificante e benéfico para todos. A liberdade cristã não é uma licença para agir de forma egoísta, mas uma oportunidade de servir aos outros e de viver de maneira que reflita o caráter de Cristo em nós. Além disso, em 1 Coríntios 10:23, Paulo afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essa é uma chave fundamental para a decisão de fazer uma tatuagem. Embora você tenha liberdade em Cristo, nem tudo o que é permitido é necessariamente edificante. O cristão deve avaliar se sua escolha está realmente edificando sua fé e sua relação com Deus, e se ela contribui para o seu crescimento espiritual e para o bem-estar espiritual de outros. Isso exige uma reflexão profunda sobre as motivações pessoais e sobre o impacto das nossas escolhas. Paulo nos ensina que, em última análise, a nossa liberdade cristã deve ser exercida com o objetivo de promover o reino de Deus e de servir aos outros. Isso significa que devemos ser cuidadosos ao tomar decisões que, embora não sejam necessariamente erradas em si mesmas, possam prejudicar o nosso testemunho ou criar um obstáculo para o crescimento espiritual de outros. Quando se trata de tatuagens, isso implica considerar não só a nossa liberdade pessoal, mas também o efeito que ela pode ter sobre a nossa comunidade cristã e sobre a percepção que os outros têm da nossa fé. Por fim, em Romanos 14:13, Paulo exorta os cristãos a não serem motivo de tropeço para os outros, dizendo: assim que, a partir de agora, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, cada um julgue isto em seu coração, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Esse versículo nos chama a agir com responsabilidade e amor, lembrando que, embora tenhamos liberdade, precisamos estar atentos a como nossas ações podem afetar aqueles que estão ao nosso redor. A liberdade em Cristo é, portanto, algo que deve ser vivido com discernimento, sempre tendo em mente o bem-estar espiritual dos outros. O cristão deve buscar um equilíbrio entre sua liberdade em Cristo e a responsabilidade de não ser um tropeço para os outros. Quando se trata de escolhas pessoais, como fazer uma tatuagem, a sabedoria de Deus nos orienta a agir com responsabilidade, refletindo sobre como nossas ações impactam o corpo de Cristo e o nosso próprio testemunho. Como você tem equilibrado sua liberdade em Cristo com a responsabilidade de não causar tropeço para os outros em sua vida? Ao chegar ao ponto de decidir sobre fazer ou não uma tatuagem, o cristão se depara com uma escolha profundamente pessoal. Para muitos, essa decisão não deve ser tomada de forma impulsiva, mas sim com oração, reflexão e discernimento espiritual. A Bíblia nos ensina que somos chamados a viver uma vida de fé, e cada uma das nossas decisões deve ser pautada por essa fé. A decisão de fazer uma tatuagem deve ser, então, um reflexo da nossa crença e compromisso com Cristo, e não uma forma de seguir tendências ou agradar aos outros. Em Romanos 14:5-6, Paulo nos ensina a respeito das decisões pessoais e a liberdade que temos para tomá-las, dizendo: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a plena convicção em seu próprio ânimo. Quem faz em honra do Senhor, faz, e quem come, come em honra do Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, em honra do Senhor, não come, e dá graças a Deus. Aqui, vemos que o cristão deve tomar suas decisões de acordo com a sua consciência, e em honra a Deus, portanto, se alguém decide fazer uma tatuagem, deve ser algo feito com uma consciência limpa e uma motivação que glorifique a Deus. A Bíblia Sagrada não condena diretamente as tatuagens, mas nos ensina que devemos fazer tudo para a glória de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que cada escolha, cada ação nossa, incluindo fazer uma tatuagem, deve ser algo que honre a Deus e seja consistente com a nossa fé em Cristo. O cristão deve considerar se essa tatuagem será uma forma de testemunho da sua fé, ou se será uma distração que pode prejudicar sua caminhada com Deus. Além disso, ao tomar essa decisão, o cristão deve refletir sobre as implicações espirituais de sua escolha.
Algumas pessoas fazem tatuagens com mensagens de fé, versículos da Bíblia, ou símbolos cristãos. Se essa for a sua escolha, você deve se perguntar se está fazendo isso com um coração puro e com a intenção de honrar a Deus. A tatuagem em si não tem poder, mas a intenção com a qual é feita é o que importa diante de Deus. Se você sente no seu coração que essa é uma maneira de expressar sua fé e trazer glória a Deus, então isso pode ser uma decisão positiva, sempre considerando também o impacto que ela pode ter em seu testemunho. Porém, a decisão de fazer uma tatuagem também exige uma introspecção sobre as motivações pessoais. É fácil cair na tentação de seguir tendências populares ou fazer algo para se encaixar em um grupo, mas a verdadeira fé cristã exige que sejamos autênticos. Devemos nos perguntar: estou fazendo isso por fé em Cristo ou por motivos egoístas? A resposta a essa pergunta pode ser o guia para decidir se a tatuagem é uma escolha que honra a Deus ou se é algo que, embora não seja necessariamente errado, não reflete nossa fé de forma genuína. Por fim, é importante lembrar que cada cristão deve decidir por si mesmo, com a ajuda de Deus, o que é melhor para a sua vida. A decisão de fazer ou não uma tatuagem deve ser tomada com oração e discernimento, pedindo a direção do Espírito Santo e buscando a sabedoria que vem de Deus. Em Tiago 1:5, lemos: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Portanto, ao tomar essa decisão, o cristão deve buscar a sabedoria divina, confiando que Deus guiará o seu coração na escolha que é melhor para a sua vida e para a sua caminhada de fé. Em suma, a decisão sobre tatuagens é uma questão de consciência pessoal e fé. O cristão deve tomar essa decisão com sabedoria, discernimento e oração, buscando sempre honrar a Deus em todas as suas escolhas. Como você tem buscado a direção de Deus nas suas decisões pessoais? Está pronto para refletir mais sobre como a fé se aplica a cada área da sua vida, incluindo suas escolhas de estilo pessoal? E aí, o que você acha de tudo o que discutimos sobre as tatuagens e o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Como você tem pensado nas suas escolhas à luz da palavra de Deus? Lembre-se, cada decisão, por mais simples que pareça, deve ser guiada pela fé e pela sabedoria divina. Se você acredita que essa reflexão ajudou a trazer mais clareza para a sua vida espiritual, compartilhe nos comentários a sua opinião ou até mesmo a sua experiência com esse assunto. A sua voz é muito importante aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois temos muitos outros vídeos profundos que vão transformar a sua fé e a sua vida. E se você conhece alguém que também precisa entender mais sobre como a Bíblia orienta nossas decisões, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Agora, não saia sem conferir o próximo vídeo recomendado que vai aparecer na tela. Tenho certeza de que você vai se surpreender com o que vem por aí. Fique com Deus e até a próxima.